Bem-vindo ao Todas as Partes de Mim. Eu sou a Luísa Moreira e este é um espaço onde histórias ganham vida, palavras tocam o coração e você é convidado a refletir, sentir e se conectar com a essência mais profunda de si mesmo. Aqui, compartilho os meus textos, prosas poéticas e histórias que trazem beleza e significado ao cotidiano. Respire fundo, relaxe e permita-se ser levado por essa jornada literária e emocional. Vamos começar? Olá! Antes de tudo, feliz ano novo! Faz algumas semanas que eu não apareço por aqui e eu imagino, ou pelo menos espero, que esse início de ano tenha sido marcado por momentos simples, bons, em família, por pequenos recomeços. Que assim como eu, você esteja iniciando esse novo ciclo com o coração um pouco mais atento ao que realmente importa. O episódio de hoje é um pouco diferente do que eu costumo fazer. Hoje eu não vim narrar um texto, hoje eu vim conversar. Todo final de ano eu tenho o hábito de fazer uma retrospectiva, mas não apenas dos acontecimentos em si. Eu gosto de revisitar as lições, aquilo que me atravessou, que me transformou, que me fez crescer, transicionar, amadurecer, mesmo quando doeu. E sinceramente, o ano de 2025 foi sem dúvida um ano muito desafiador para mim. Foi o primeiro ano atravessado pelo luto da perda do meu pai, que faleceu em outubro de 2024. Um ano em que eu precisava aprender a existir sem a presença de alguém que foi profundamente importante na minha vida. Além disso, 2025 também trouxe questões sérias de saúde. Logo no início do ano, eu descobri uma hérnia de disco na cervical, algo que explicava dores antigas, mas que se intensificaram muito após o luto, né? Foi um ano em que dores físicas e emocionais caminharam juntas e foi justamente esse contexto que me levou às lições que eu quero compartilhar hoje com vocês. Talvez ao me ouvir você reconheça algo na sua própria história, talvez você esteja atravessando algo parecido e se esse episódio servir como companhia nesse caminho, ele já cumpriu o seu papel. Então, falando de alguma das lições de 2025, após eu dar para você esse pano de fundo, de eu ter que lidar com luto e de eu ter que lidar com dores físicas, com diagnósticos estranhos, a primeira coisa, que eu aprendi com tudo isso que passou, com todo esse pano de fundo de 2025, foi aprender a desmontar o meu perfeccionismo. Como o 2025 me forçou a escolher o que era possível e não o perfeito. E, obviamente, que eu tive que escolher o possível e não o perfeito por causa do impacto direto da dor física e emocional nessa mudança. Então, a primeira lição que eu diria que eu aprendi com todo esse pano de fundo, de dores físicas e emocionais, foi ter que aprender a desmontar o meu perfeccionismo. Como 2025 me forçou a escolher o possível e não o perfeito. Quando a gente está passando por dores físicas e emocionais, não tem como você exigir tanto de você mesma, não tem como você fazer as coisas pensando que tudo deve ser perfeito. Basicamente, é melhor feito do que o perfeito. Então, o impacto direto da dor física e emocional me fez ver a vida dessa forma, me fez mudar a minha postura com relação ao perfeccionismo. Então, alguma das coisas que eu descobri, após eu parar de exigir tanto de mim mesma, a primeira coisa foi perceber o quanto isso tem um impacto no meu corpo físico mesmo. Porque muita gente pergunta, inclusive meu ortopedista me questionou quando eu fui ao médico, ele perguntou, você sofreu algum acidente? Porque você tem uma hérnia de disco tão séria, já assim com uma dor que já está tão insuportável para você. Você sofreu algum acidente? O que você fez para você chegar nesse patamar, de hérnia de disco, nesse grau de dor física?
E aí eu falei com ele que eu não sabia o que eu tinha feito. E eu acreditava que era um conjunto de coisas feitas e mal feitas durante o decorrer da minha juventude que me fez ter essa hérnia de disco, né? Que me causou tanta dor. E uma delas é o perfeccionismo. Eu sempre fui uma pessoa muito tensa, eu sempre fui uma pessoa que sempre levou atenção para os ombros, que sempre tentou fazer tudo certinho, que sempre teve muito medo de errar. Então, toda essa tensão, todo esse perfeccionismo em volta de tantas coisas na minha vida pode sim ter causado também essa tensão na minha cervical, provocando ainda mais a hérnia de disco, né? Criando, né, esse problema tão sério. Então, eu tenho aprendido a relaxar, eu tenho aprendido que é melhor feito do que o perfeito, né? E eu tenho aprendido que eu não sou um robô. Isso acabou batendo muito de frente com aquilo que eu tinha escolhido como trabalho. Para quem não sabe, eu sou, né, secretária executiva, vou falar assim, mas eu sou uma assistente virtual e eu tenho costume de trabalhar para empresas americanas. Eu trabalho para empresas americanas desde 2022. E, sinceramente, com a onda da inteligência artificial, muito dos clientes, né, dos clientes que a gente trabalha, das empresas, elas acabam vendo a assistente virtual, a secretária executiva como um robozinho e exigindo um grau de perfeição que não é possível. Então, esse meu lado perfeccionista comigo tentando assim, né, aprendendo a desmontar esse perfeccionismo e tendo na mente é melhor o feito do que o perfeito, acabou se chocando muito com aquilo que eu escolhi de carreira para minha vida, o que me fez acabar transicionando, né, de carreira, o que me fez acabar abrindo os olhos para as coisas que eu realmente amo fazer, que realmente eu sou boa. Então, foi muito difícil lidar com luto, com uma dor na coluna e tentar trabalhar num grau de perfeição que era impossível para mim alcançar, principalmente naquele momento da minha vida, né? Então, isso chocou muito. Então, foi um ano que eu também tive muitos altos e baixos na minha carreira, assim, né? Como secretária executiva, tive muitas mudanças trabalhei para diferentes empresas de fora e nenhuma delas se encaixava. E tanto pela dor física quanto emocional, eu estava extremamente exausta, né? Emocionalmente e fisicamente, e eu não estava sabendo lidar naquele momento com a exigência de outras pessoas e não dava para mim, sinceramente, entregar o mesmo nível de trabalho que eu entregaria antes, ou me importar tanto com um perfeccionismo como eu me importava antes, entregar um grau de perfeição no meu trabalho como eu entregava antes. Então, aprender a desmontar o meu perfeccionismo acabou aliviando muito das minhas tensões, mas acabou chocando um pouco com aquilo que eu tinha escolhido para trabalhar. E uma das coisas também que chocou e que eu percebi, um dos pontos ainda falando sobre esse assunto do desmontar o perfeccionismo, é ver a liberdade de entregar o agora possível e não mais o ideal imaginado. Eu percebi o quanto eu vivia no meu ideal imaginado, principalmente com relação ao trabalho. Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar que eu não consigo fazer aquilo sozinha ou de pedir ajuda, porque eu sempre acho que eu vou conseguir se virar sozinha e que as minhas perguntas às vezes podem ser muito estúpidas. E aí eu tenho uma idealização de que aquilo vai sair de determinada maneira, mas naquele momento eu só conseguia fazer o que era possível para mim. Então, às vezes eu prometia para um cliente, né, para determinada empresa, um ideal incrível, eu vendia um ideal incrível, mas eu não conseguia entregar aquilo, enfim, né?
Então, mas assim, de certa forma foi muito bom, porque eu acabei entrando mais na questão da liberdade de entregar aquilo que é possível. Eu comecei a ser mais honesta comigo, eu diria, né? Mais honesta comigo na minha maneira de trabalhar, né? Não só na vida, mas principalmente assim, como eu trabalho, assim. Eu comecei a fazer aquilo que era possível para mim. E no decorrer do tempo eu percebi que aquilo que era possível para mim não era o suficiente para a maioria das empresas, né? E bate aí nesse ponto que eu já falei com vocês a respeito de como a inteligência artificial acabou, principalmente nesse mundo aí de virtual assistant. Eu acho que quem é assistente virtual e estiver me ouvindo vai entender um pouco disso. As pessoas querem um grau de perfeição, querem que você aprenda e faça algo com uma rapidez que é um pouco inexistente, né? Uma rapidez que não é provável, que não é possível, né? Eles também têm uma certa idealização a respeito de você. Quando você tá num nível de exaustão muito grande, né? Emocional, física, e tá aprendendo a lidar assim, na marra, né, à força com o seu perfeccionismo, porque simplesmente não é possível você fazer as coisas perfeitamente no estado que você tá, na condição que você tá, e você começa a entrar nessa questão de, ok, eu vou fazer apenas aquilo que me é possível. Isso não é o suficiente para as pessoas. E isso me fez transicionar de carreira, né? Isso me fez perceber que aquilo já não dava mais certo para mim, que aquilo já não me cabia mais. Isso, assim, sinceramente, é até um outro ponto fora disso, né, com relação a não me caber mais, porque, sinceramente, durante todo o ano eu fiquei como alguém que estava dando murro em ponta de faca. Eu passei por 3 empresas diferentes e a última empresa foi uma empresa maravilhosa, com uma pessoa maravilhosa. Assim, sinceramente, eu percebi que ela foi tipo assim, a pessoa que fechou tudo ali pra mim, sabe? Ela foi o ponto final. Porque quando eu estava me sentindo confortável, quando eu pensei, poxa, finalmente eu consegui uma empresa que é mais compreensiva, que vai dar para mim continuar trabalhando, quem sabe daqui a 1 a 2 anos, né? Eu percebi que eu já não estava, já vinha meses, eu diria até anos, que eu já não estava me sentindo bem fazendo aquilo que eu estava fazendo, eu já não estava me encontrando fazendo aquilo que eu estava fazendo, mas por uma questão de propósito. E isso aí bate um pouco no segundo ponto, né? É, que é o tempo da transição e o perigo de tentar pular etapas. Esse ano eu passei por essa transição, né, de carreira, mas foi demorado, né? Foi demorado e ao mesmo tempo foi muito irritante. Sinceramente, eu não gosto do período de transição. Para mim, transição sempre foi uma coisa muito irritante. E isso tem muito a ver com a minha ansiedade também, né? Eu acho que, de modo geral, as pessoas não gostam muito de transicionar, porque, sinceramente, dá aquela vontade de, que saco, por que que eu tenho que passar por esse processo? Por que que eu simplesmente não posso pular do A para o B? Mas a vida não é assim. Ela não acontece assim. E se tem uma coisa que eu aprendi com o luto, foi que ele não tem como você sair dele simplesmente pulando, tipo, eu tô no ponto A e agora eu vou pro ponto B. Eu fiquei 3 meses chorando e agora já chega, não vou chorar mais, vou apenas sentir saudade e vou ficar, e vai ficar tudo bem. Isso não é possível, né? Eu percebi que cada um tem um tempo e cada um lidar com o luto de uma maneira diferente. Então, eu tive que aprender a respeitar o meu tempo de transição, meu tempo de passagem pelo luto, entender o tempo de passagem de transição do luto de outras pessoas, como os dos meus irmãos, o da minha mãe. Então,
como cada um lida com o seu emocional de uma maneira diferente, como cada um lida com a dor de uma maneira diferente. Alguns são pessoas mais de ação, e conseguem trabalhar e trabalhar bastante, e conseguem meio que esquecer e melhorar com o tempo. Outros, como eu, ficam completamente desorientados, né, sofrem no corpo as dores da alma, inclusive é até um trecho de um texto meu, né? Se eu não me engano, a Rainha dos Forros de Prata fala sobre pessoas que sofrem no corpo as dores da alma, ou é o Outono da Minha Alma, que é um texto sobre transição. Não tô me lembrando agora, mas é um desses dois textos. E é basicamente o que eu sou, né? Eu sou uma pessoa que, como tendo a tensionar muito, a absorver muito, eu não conseguiria ser essa pessoa de ação. Eu acho incrível e admirável as pessoas que conseguem fazer muitas coisas, desenvolver muitas coisas, mesmo passando por dores, mesmo passando por lutos, mas eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que precisa de um tempo de reflexão, precisa de um tempo para si mesma e que não vai conseguir entregar o melhor de si em nenhum trabalho, principalmente quando eu estou trabalhando em algo que eu já não me vejo mais trabalhando muito antes do luto do meu pai. Então, é impossível para mim ter que conseguir realmente desenvolver, ser essa pessoa que faz e acontece no meio da dor. Como eu disse, voltando, né, porque a transição tem aquela tentação constante de acelerar, de resolver tudo logo, de sair do desconforto. E eu acho que qualquer transição é muito desconfortável. Quando você muda de uma casa para outra, é tudo muito desconfortável. Você tem que colocar as coisas nos lugares novamente, ver quem é que vai ficar com qual quarto. Você tem que organizar tudo de novo. Você tem que montar armários. Então, você tem que conhecer os novos vizinhos. Você tem que lidar, com uma casa nova, com pessoas novas. Então, a transição, ela é complicada, a transição, ela é desconfortável. Eu acredito que qualquer transição é um pouco desconfortável. Ou você, quando está mudando de um emprego para o outro, transicionando de carreira, de repente você fez uma coisa, ou você trabalhou na empresa X por tantos anos, e agora você resolveu pedir demissão, ou foi demitida, e está começando numa outra empresa, ou numa outra carreira, e aí você tem que aprender tudo de novo, e você tem que ter aquela paciência dos 3 primeiros meses de adaptação, que eu acho terrível, e você tem que ter paciência consigo mesmo, para não se cobrar tanto, e não prometer tanto também naquele determinado momento. E eu sinto que eu prometi muitas coisas que era impossível para mim entregar naquele momento. E é difícil da gente entender, às vezes, com tantas vozes na nossa cabeça, com tantas emoções que você tem que lidar, é difícil muitas vezes a gente compreender o que é o melhor para a gente naquele momento. E a gente só consegue aprender realmente caminhando, e depois que você caminha, você olha para trás e você percebe: caramba, eu devia ter lidado com isso dessa forma, devia ter feito isso, escolhido aquilo. Mas a transição ela é assim, né? Ela é bagunçada, ela é confusa, ela é você vivendo. A transição é uma grande caminhada, é você vivendo, fazendo as coisas e mais na frente é que você aprende. A transição é uma verdadeira jornada do conhecimento e a transição muitas vezes você lidar com a dor, é a transição de você passar pelo luto, você ter paciência com seus próprios sentimentos, entender que tudo bem você chorar, tudo bem você ficar mal, entender que tudo bem você estar exausta, entende? E é compreensível você estar exausta. Então, a transição, ela é muito chata porque ela é muito dolorosa, né? E vocês vão escutar um barulhinho talvez atrás desse áudio, talvez de cachorros latindo, talvez do meu sobrinho falando ou gritando, mas tudo bem. Espero que vocês estejam acompanhando aí.
E então, o luto, ele foi como um marco que me colocou entre essas duas versões de mim, eu diria. É essa sensação de estar vivendo um entre-lugar, nem quem eu era, nem que eu ainda serei, né? Essa que é a sensação que nós temos de transição. Parece que a gente está caminhando para dias melhores, mas a gente não chegou nesses dias melhores, ao mesmo tempo a gente ainda está resolvendo certas questões do passado, colocando a cabeça no lugar, vendo, tá, mas se eu mudar de carreira, o que é que eu vou fazer? E aí você tem que buscar ali a presença de Deus realmente para que o Senhor te alinhe. Então, eu acredito que é muito mais difícil você passar por tudo isso sem a presença de Deus, né? Sem o Senhor ali para te alinhar e dizer, e te consolar, e dizer que tá tudo bem, e te dar algumas direções, mesmo que pequenas, que podem mudar completamente a sua visão, que podem mudar completamente o seu ritmo, que pode mudar completamente aquilo que você muitas vezes achou que o futuro seria. Então, eu acho que Deus trabalha muito nesses espaços intermediários, não no passado, não no futuro, mas no agora. Esses espaços intermediários, eles são maravilhosos para o Senhor te direcionar, uma vez que você entrega realmente um controle nas mãos dele. E às vezes é muito difícil, né? Muitas vezes é tudo muito barulhento quando você está em transição. Pode haver um perigo aí de você perder um alinhamento, né, do Senhor que vai realmente servir para o seu futuro, porque você está extremamente desorientada, né, naquele período de transição, impaciente com aquele período de transição, porque você está sentindo muita dor. Então, eu creio muito que Deus trabalha nesses espaços intermediários e Ele ouve muito a gente nesses espaços intermediários e Ele tá ali, né, muito apto, muito aberto para ouvir nesses momentos de jornada, nesses momentos duros. E muitas vezes é muito difícil ouvir a voz do Senhor e é compreensível. Às vezes a gente está tão focado na nossa própria dor que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a gente não consegue muitas vezes orar. Teve muitos dias durante o período do luto que eu ficava calada, eu ia para orar, mas eu ficava calada porque eu estava lidando com aquela dor e estava tudo tão pesado que eu nem sabia o que pedir, eu não tinha o que pedir, eu estava uma bagunça, eu não sabia o que era para mim fazer. E foi quando o Senhor me falou, né, a respeito de viver o essencial. Foi uma das coisas, de lições mais lindas que eu aprendi nessa jornada de 2025, lidando com tantas dores, lidando com essa transição, lidando com essa jornada, foi viver o essencial. E isso foi uma palavra tão importante de Deus. E o que é viver o essencial? Viver o essencial é você parar de viver no perfeccionismo, né? Basicamente. Viver o essencial é você parar de exigir tanto de si mesmo, né? Inventar mundos em fundos no momento que você não está dando conta, né? No momento que você está fragilizado, ou no momento que você está extremamente ansioso, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma tendência muito grande a criar listas de coisas para serem feitas, listas de tarefas para serem feitas. E todo início do ano, isso é muito comum, né? A gente criar metas do ano, né? E 2025 era um ano em que eu não deveria criar metas muito escabrosas, muito grandes, no qual eu não poderia realmente cumprir, porque eu ia ficar mais sobrecarregada do que eu já estava. Então, Deus falou comigo, Luísa, esse ano eu quero que você foque naquilo que é essencial para você. O que era essencial para mim no ano de 2025? O meu relacionamento com Deus, né? A minha leitura bíblica, o meu devocional, a minha vida de oração.
e focar na minha saúde, né? Nos cuidados com a minha saúde, que é fazer pilates, tomar o meu medicamento, ir nas minhas consultas com o ortopedista. Então, isso era o essencial para mim. Era a minha saúde física, espiritual e emocional também. Chorar nos pés do Senhor, me abrir, né? Não ficar tentando muitas vezes esconder as minhas emoções. Então, foi essencial para mim, um ano essencial. E é muito difícil você manter uma rotina naquilo que é essencial. Essencial é aquilo que você não pode viver sem. O que eu não podia viver sem? E nada mais. Todas as outras listas, todas as outras coisas que eu tinha colocado, todas as outras metas para 2025 poderiam esperar, né? Uma das coisas que também eu voltei e lembrei é, se eu ler um livro, eu não vou colocar uma meta de quantos livros eu tenho que ler no ano, de quantas páginas eu tenho que ler no ano. Eu percebi que teve um período na minha vida que eu senti a presença de Deus e eu experimentei pela primeira e única vez, porque eu nunca me senti assim de novo, eu senti o que era não sentir nenhum tipo de ansiedade. E aí eu consegui perceber o quanto nós, às vezes, estabelecemos metas que ninguém pediu a gente para viver, que ninguém pediu a gente. São metas que nós criamos para nós mesmos e que muitas das vezes acaba nos sobrecarregando e nos faz desfrutar até daquilo que nós gostamos, até daquilo que nós temos interesse. Por exemplo, eu gosto muito de ler, então muitas das vezes nós temos o hábito de contar quantas páginas do livro falta, ou determinar, todo dia eu vou ler tantas páginas. Então é tudo muito cronometrado, né, nas nossas vidas, tudo é muito assim datado, né? Todos os movimentos que a gente faz é tudo muito datado, tudo muito cronometrado. E eu não estou dizendo aqui que eu sou contra o planejamento, muito pelo contrário, eu sou uma grande planejadora, mas isso acaba minando até o nosso deleite pelas coisas que nós gostamos de fazer. Porque se tudo é uma regra, se tudo é uma meta, né, onde é que está o deleite naquilo que você vai fazer, né? Quem estabeleceu aquela meta? Então, o ano do essencial me fez voltar também, essa palavra de Deus na minha vida me fez voltar também e pensar, ok, tá, eu quero aprender uma língua tal, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas eu vou aprender a me deleitar, mas eu vou aprender a ler um livro sem determinar quantas páginas eu vou ler naquele livro. E eu vou aprender todas as vezes quando eu pensar em algo, quando eu pensar em fazer uma lista enorme de coisas que eu gostaria de fazer, eu vou me ater àquilo que é essencial, que é, ok, Luísa, pare um tempo, porque o essencial para você esse ano é aquilo que o Senhor quer que você foque nesse ano, é realmente estar na presença dele e cuidar da sua saúde. E foi isso que eu fiz, pelo menos eu tentei fazer em 2025, que eu acho que ainda foi muito mal feito, mas foi bom ter essa palavra e saber que o Senhor estava comigo e que Ele falou comigo nesse espaço intermediário. Eu consegui dar uma abertura para Deus ali em meio à dor, para ouvir uma direção dele e ter esse alívio de que ele não estava me cobrando nada. Muitas vezes o perfeccionista, a gente tende a ser perfeccionista com as outras pessoas e conosco, né? Nós somos nossos maiores, assim, juízes, eu diria. Então, determinar que era o ano do essencial foi maravilhoso para mim, entender que o Senhor não estava requerendo nenhum grau de perfeição meu, nenhuma performance naquele momento. Ele estava compreendendo a minha dor. Muitas das vezes, muitas pessoas não vão entender a sua dor, mas Deus entende o seu nível de dor e Ele compreende quando é preciso dar um tempo. E o Senhor trabalhou aí essa palavra, né, direcional para mim,
nesse espaço intermediário que é essa transição, essa jornada de transição. E agora, para falar aí, depois que a gente transiciona, depois que a gente ouve a palavra do Senhor e obedece, o Senhor também começa a nos dar as direções que a gente precisa seguir. E aí eu volto para uma das coisas que eu também aprendi no ano de 2025, que foi os pequenos começos e o que eles sustentam. E como muitas vezes pequenas ações elas destravam processos maiores. Um desses exemplos, por exemplo, foi voltar a escrever. Eu voltei a escrever, se eu não me engano, em 2024. No meio de 2024, eu tive um processo terapêutico maravilhoso. Isso me fez voltar a escrever e me fez ver o que eu realmente era apaixonada. Eu escrevo, para quem não sabe, desde os 9 anos de idade, mas teve muito tempo da minha vida em que eu congelei isso e deixei tudo isso só no mundo das ideias. Eu fiquei muitos anos sem escrever. E em 2024 eu voltei a escrever, em 2025 eu criei todas as partes de mim para compartilhar com vocês todos esses textos que eu tinha voltado a escrever. E isso foi um processo, escrever para mim é um processo não só de deleite, mas é um processo de cura, às vezes é um processo de oração, muitas vezes eu faço orações escritas. E esses pequenos começos, né, esse voltar a escrever, destravou em mim não só aquilo que eu gosto muito de fazer, eu descobri realmente que eu realmente sou apaixonada por este mundo, né, mais profundo da escrita, das prosas poéticas, mas também Deus me sinalizou uma ideia junto com meu cunhado a respeito do que seria a minha futura carreira. Então, eu não vou falar muito a respeito disso, mas basicamente eu consegui ter uma ideia de transicionar, né, a minha carreira para a escrita e para a culinária ao mesmo tempo. E realmente parar de dar murro em ponta de faca e realmente focar em algo que tinha um propósito. Eu consegui ver um propósito de Deus em cima do que muitos falariam que é só um hobby. Eu consegui ver uma maneira de conectar duas coisas maravilhosas e realmente ter um propósito de Deus mais amplo e mais profundo naquela ideia. E isso veio de um pequeno começo. Isso veio de voltar a escrever. Muitas vezes você está passando por um momento que você pensa assim: eu gostaria muito de emagrecer, mas eu não tenho dinheiro para ir para academia. Mas às vezes, só de você voltar a caminhar, né, você começar a fazer uma caminhada, começar a correr, começar a fazer um cardio em casa com um vídeo, isso já vai te destravar, né, para algo melhor. É um pequeno começo que já vai dar um grande resultado para você, né, que vai te dar já uma visão, que já vai te moldar de maneira que você vai entrar num hábito de fazer exercícios físicos. Então, assim, muitas das vezes a gente realmente subestima, né, o pequeno começo, né? A gente subestima esse poder do pequeno começo ali, de pequenos hábitos, porque a gente pensa, mas é tão pequeno, mas, né, quem é que vai ver isso? E às vezes ali é um pequeno passo de fé, e que vai ser o gatilho para tudo realmente desencadear, vai ser o gatilho às vezes para você ter uma visão realmente daquilo que é do Senhor para sua vida, daquilo que é o seu propósito, né? Vai te ajudar a imaginar, vai te ajudar a ver o futuro de uma maneira, de uma perspectiva válida, possível e diferente e cheia de propósito, do jeito que você nunca tinha visto antes, ou do jeito que muitas vezes você orou e você pensa, poxa, Deus ainda não me mostrou o que é. E às vezes Deus está esperando de você apenas uma pequena atitude, apenas um pequeno começo. Então, gente, basicamente foi todas essas coisas que eu aprendi no ano de 2025 e que eu tô levando para o ano de 2026. Transição de carreira, agora com muito menos dores, né? Continuando a priorizar o essencial, né? Eu diria que é sempre importante você priorizar aquilo que é essencial. Ler a palavra do Senhor constantemente, estudar a palavra de Deus,
E também cuidar da minha saúde, né? Muitas vezes você também precisa cuidar da sua saúde. Não sei pelo que você está passando enquanto você ouve esse podcast, mas às vezes você também está lidando com dores físicas, com um problema de saúde, e é essencial que você continue cuidando da sua saúde. Como os pequenos começos desencadearam ali um propósito, um chamado realmente, um alinhar de propósito, uma visão mais clara de uma carreira. Isso foi muito maravilhoso para mim, foi um momento muito bom para mim, foi ter vindo para 2026 já sabendo aquilo que eu deveria fazer, já sabendo aquilo que era o propósito do Senhor para minha vida, já sabendo que apesar de muitas vozes, aquilo que o Senhor estava sinalizando de forma tão criativa interiormente, realmente fazia muito sentido. Realmente era aquilo, era a mão do Senhor falando comigo. E muitas das vezes a gente ouve muitas vozes, principalmente em tempos de transição, né, em tempos de jornada difícil. A gente ouve muitas opiniões de amigos, de pessoas, e às vezes tudo que você precisa fazer é sentar, respirar fundo, focar naquilo que é essencial e te dar um tempo para ouvir aquilo que Deus está falando com você, aquilo que Deus está te direcionando naquele momento de transição, naquele momento de essencial e naquele momento de pequenos começos. O que é que Deus está sinalizando para você? Quais foram os seus pequenos começos? O que é que você voltou a fazer ou começou a fazer de novo, que parece muito insignificante, mas que faz uma mudança ou teve uma mudança crucial na sua vida a partir do momento que você começou a fazer? Então, assim, é bom a gente ficar de olho. Deus se importa com esses pequenos começos. Deus não vai te sobrecarregar no momento que você já está sobrecarregado. Ele não vai te cobrar metas que você impôs para si mesmo. Então, dê-se um tempo, cuida daquilo que é essencial. Às vezes é isso que você vai precisar fazer em 2026, ou às vezes, assim como eu, após esses pequenos começos, já começou 2026 muito mais feliz, muito mais leve, muito mais encorajada, muito mais animada e assim, animada pelas coisas novas que virão na sua vida, animada pela transição, animada por esses novos começos, né? Animada para caminhar naquilo que o Senhor indicou para você, naquilo que o Senhor determinou para você. Então, essa é a minha mensagem, essa foi algumas das lições que eu aprendi em 2025. Eu espero que vocês também tenham aprendido um pouco com esse episódio, né? Que eu acredito que é com certeza o maior episódio. Vocês vão reparar que a minha voz também está um pouco diferente, está um pouco fanha, porque apesar de eu ter começado um ano muito animada, muito feliz, muito encorajada, eu também comecei um ano com uma gripe muito forte. Então, a minha voz provavelmente vai estar muito fanha, talvez um pouco fanha para você, um pouco diferente, um pouco anasalada, mas é por causa dessa gripe forte. Eu ainda tô nessa rema de gripe, mas quem está reclamando, né? Glória a Deus, graças a Deus por todas as coisas. E vamos aí, vamos continuar a nossa caminhada. Eu não sei qual estação você está vivendo, às vezes você está no verão da sua vida, né, colhendo muitos frutos. Às vezes você está aí num outono, realmente transicionando, num momento de muitas dores, de muitas perdas, né? Às vezes você está no inverno, né, da sua alma, que é aquele momento frio que você realmente precisa se aquietar, muito bom para você viver aquilo que é essencial do Senhor na sua vida também. Às vezes você está aí numa primavera florida. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo na sua vida, mas espero que o Senhor venha te tocar através dessas palavras. Eu espero que você possa aprender, né, também. Talvez você tire alguma coisinha boa aí de tudo isso que eu falei. E eu desejo para vocês um ano de 2026 repleto de propósito, repleto da presença do Senhor, repleto de felicidade, de boas notícias, e que você saiba lidar também com as notícias ruins, lidar com as perdas. E é isso. Um grande beijo e espero ver vocês no próximo episódio, dessa vez com um texto narrado que eu não tenho ideia de qual será ainda,
mas em breve, né, no sábado que vem, a gente volta com o texto narrado para vocês. Um beijão para vocês e sintam-se abraçados. Obrigada por ouvir o Todas as Partes de Mim. Foi um prazer ter você aqui comigo. Se você gostou desse episódio e quer explorar mais textos, histórias e reflexões, visite o meu site www.todasaspartesdemim.com. Você também pode me acompanhar no YouTube, TikTok e Instagram para conteúdos exclusivos. Os textos apresentados aqui são da minha autoria e protegidos pela legislação de direitos autorais vigente. Respeite o trabalho criativo e evite qualquer uso não autorizado. Até o próximo episódio. Fique bem e nos vemos em breve.